Olá, meu nome é Isaac, sou aluno da FATEC São Paulo, do curso de Construção Civil, modalidade Edifícios, e esse é meu projeto de extensão, cujo título é Condomínio Vila Esperança. No Brasil, segundo uma pesquisa da Datafolha, mais de 80% das moradias construídas são realizadas sem o acompanhamento de um profissional, arquiteto ou engenheiro. Portanto, essas moradias, elas são obras irregulares, pois não possuem nem registro ou projeto de execução junto aos órgãos competentes. O presente trabalho tem por justificativa mostrar que o planejamento na construção civil transforma a obra de uma aposta arriscada em um processo controlado, diminuindo os riscos e incertezas, otimizando o uso de recursos, garantindo qualidade e conformidade e além da coordenação eficiente das equipes. Parte 1. Projeto. O condomínio Vila Esperança é um condomínio residencial composto por 4 unidades construtivas. Cada unidade construtiva ela é composta por 2 unidades habitacionais. A diferença entre unidade construtiva e unidade habitacional é que a unidade construtiva é um termo utilizado geralmente para a gestão dos recursos. E a unidade habitacional, o foco dela realmente é a moradia. Portanto, cada unidade habitacional ela é composta por um quintal, área de serviço, 2 dormitórios, banheiro, cozinha, copa, sala, garagem e um pequeno jardim, totalizando assim uma área de 207 metros quadrados. Aqui nós temos a fachada posterior, a fachada frontal, o gradil, a fachada lateral esquerda e também o memorial descritivo. O memorial descritivo ele é um documento público e obrigatório. Inclusive, tem a Lei 4.591 de 64, que ele deve ser elaborado antes do lançamento do empreendimento. O memorial descritivo ele pode ser realizado em paralelo com o projeto ou logo após a execução do projeto. Parte 2. O planejamento. O planejamento, de forma mais resumida, ele é um mapa temporal detalhado que organiza as atividades, os recursos e os prazos desde o início do projeto até a entrega. Bom, no caso do Vila Esperança, nós começamos pelo cronograma da obra. Foi feita uma lista de atividades e essa lista ela contém atividades preliminares, fora da série, antes da construção propriamente dita das unidades construtivas, atividades dentro da unidade construtiva e atividades complementares, aquelas realizadas em paralelo ou após a construção das unidades construtivas. Bom, vamos falar sobre o dimensionamento e cálculo, o dimensionamento das equipes e cálculo de duração de atividades. Só que neste momento é preciso quantificar. O que é quantificar? É um processo de determinar a quantidade exata de todos os materiais, mão de obra e etapas de trabalho necessários para a realização do projeto. E mais importante também é observar que é preciso conhecer o serviço, a unidade medida de serviço, possuir o projeto
e conhecer o critério de medição para a quantificação desse serviço. Além disso, para fazer a quantificação, é necessário consultar bases de dados. Aqui no caso, nós temos o TCPO, que é uma tabela de composições de preços para orçamentos, temos o SINAP, que é da Caixa Econômica, e muitas empresas também têm seus próprios bancos de dados. No projeto do Vila Esperança, foi utilizado o TCPO. O TCPO ele é composto de várias atividades classificadas em códigos. Como funcionam esses códigos? Aqui eu vou ilustrar um exemplo do código 0.4221.8.1.18. No caso, o 04 ele representa a divisão. O TCPO ele tem 22 divisões. A divisão 04 ela fala especificamente de vedações internas e externas. O 221 representa uma subdivisão. Dentro da divisão 04 existem diversas subdivisões. A divisão 221 ela fala especificamente de alvenaria de peças de concreto, vedação. E temos aqui a página onde ela se encontra. O número 8, ele fala da natureza do item. Temos também 13 naturezas. A natureza 8 ela é um serviço composto, portanto ela fala de uma composição de serviços. O número 1 é o tipo do item, no caso, bloco de concreto. E o número 18 é o detalhamento do item. É um bloco de concreto de 19 centímetros por 19 por 39, espessura da parede 19 centímetros, com as juntas e argamassa mista de cimento com traço 1:4:4. Consultando o TCPO, com o código já explicado, ele tem essa tabela. Nessa tabela aqui está descrito todos os componentes necessários para a realização da alvenaria de vedação, a unidade de cada componente e aqui o consumo de cada um. E um outro detalhe extremamente importante aqui, que nós veremos mais a seguir também, é o critério de medição. No caso da alvenaria de vedação, o critério de medição é pela área. Bom, vamos usar como exemplo aqui a atividade 1.5, que é uma atividade preliminar, fora da série, intitulada Preparação da vala do muro externo. Essa atividade ela é composta por 3 serviços: a escavação manual da vala, o apiloamento do fundo da vala e o lastro de brita apiloado. Neste ponto, nós precisamos ter as fichas de quantificação. Essas fichas elas são um registro físico, né, dos cálculos realizados. No cabeçalho, nós temos aqui o número da atividade, o nome dela, temos o número do serviço, 1.5.1, a descrição do serviço, o código do TCPO, a descrição do serviço e a unidade de medida, que aqui é em metros cúbicos. Temos também a memória gráfica. Aqui pode ser colocado um croquis, uma referência a alguma página do projeto. E também temos a memória de cálculo. Essa memória de cálculo ela fica registrada para uma possível consulta no futuro, ou se alguém quiser fazer uma verificação do projeto, tem o registro físico de como foi feito os cálculos. E também nós podemos tirar informações do próprio projeto. Por exemplo, nesse detalhe C do projeto aqui, nós podemos observar a altura da vala e a largura dela. Tendo estas informações e realizando
os cálculos, agora nós vamos consultar o TCPO. Para o primeiro serviço, que é a escavação de vala, está na divisão 2, na subdivisão 315 e no item 8, né, que é uma composição de serviço. Temos que nos atentar aqui para a unidade de medição, que é em metros cúbicos. O consumo aqui é classificado pela profundidade da vala em metros, portanto, a nossa vala tem 40 centímetros. O consumo para a realização, nós vamos precisar de servente, a unidade de medida é em horas e a quantidade é 4. O critério de medição é o volume medido no corte. Para o apiloamento de fundo de vala, realizamos o mesmo processo. Nesse caso aqui, a unidade é em metros quadrados. O consumo é dividido de acordo com os quilos do massa utilizado. Até 30 quilos é necessário servente, a unidade é horas e o consumo é 1,50. E o critério de medição, novamente, é a área do fundo da vala apiloada. E, finalmente, o lastro de brita apiloado. Consultando o TCPO, a unidade é em metros cúbicos. Precisamos, o componente é o servente, a unidade é hora e o consumo é 2,50. E o critério de medição por volume do lastro. Com os 3 serviços quantificados, agora nós fazemos o dimensionamento da nossa equipe e o cálculo de duração de atividades. A hora de trabalho estimada é 8 horas diárias. Isso varia conforme a necessidade e o ritmo de trabalho da construtora ou de quem vai fazer o serviço. Temos aqui a quantificação dos 3 serviços e, através dos cálculos, os recursos indicados para a realização é o servente, a unidade homem, a quantidade 7, que trabalhando 56 horas por dia, realizarão esse serviço em 9 dias. Porém, nós podemos fazer o redimensionamento da equipe, aumentando a quantidade de serventes. Colocando 9 serventes, serão trabalhadas 72 horas por dia e o serviço será realizado em 7 dias. Portanto, serão necessários 7 dias para a preparação da vala do muro externo. Isso deve ser feito para todas as atividades da lista de atividades. Após a realização desse cálculo de duração, o tempo encontrado ele é multiplicado por um fator de segurança e finalmente nós temos os dias. Concluindo, assim, o cálculo e a duração das atividades e dimensionamento das equipes. Portanto, como é um trabalho muito extenso, a duração da obra será 211 dias, com 19 pedreiros e 26 serventes. Para efeito didático, ficamos somente com os pedreiros e serventes. Agora, na parte 3, nós vamos falar sobre o orçamento. Por que nós vamos tratar do orçamento só agora? Porque para elaborar o orçamento, nós precisamos saber o que deve ser construído, como deve ser construído, os materiais que serão utilizados, os procedimentos construtivos e a legislação a ser atendida. E precisamos também ter um conceito muito importante de preço. O preço, ele é uma composição de custo mais margem. O custo, por sua vez, é a soma do custo direto mais o custo indireto. A margem é a soma dos eventuais mais o lucro. Além dessas composições, nós temos o BDI. O que é o BDI? Ele é um índice financeiro.
ele considera os custos indiretos do projeto, de modo que o valor final cubra todas as despesas e ainda assegure uma margem de lucro. Portanto, ele é a soma do custo indireto mais os eventuais mais o lucro. Para chegar no preço final, nós começamos calculando o custo indireto, o custo direto unitário de cada serviço. A composição do serviço ela é extraída do TCPO. Nesse caso aqui, o exemplo é a locação da obra, que nós temos todos os componentes, desde profissionais até o consumo de materiais. Temos as unidades de cada um, por exemplo, o prego em quilos, o arame em quilos, pontaletes em metros, a tábua em metros quadrados e o consumo. É importante entender que este consumo é por unidade de metro quadrado. Então, para 1 metro quadrado, o consumo é esse aqui. E entender também o critério de medição. Isso deve ser observado com muita atenção. Realizado toda a coleta de dados dos componentes do serviço, é necessário fazer a cotação dos materiais. Feita a cotação dos materiais, é realizada a multiplicação da cotação pela quantidade. Então, por fim, nós chegamos ao custo direto unitário. Portanto, cada metro quadrado de locação de obra de execução de gabarito custa R$ 8,12. Isso é feito novamente para todos os serviços, os componentes da lista de custo direto da obra. Feito isso aqui, vamos continuar com o exemplo já feito anteriormente, que é a alocação da obra e execução do gabarito. A nossa unidade habitacional, como foi mencionado no início do projeto, ela tem 207 metros quadrados. Portanto, o custo direto da alocação da obra e execução do gabarito é R$ 8,12. Como a nossa unidade habitacional tem 207 metros quadrados, multiplicamos o 207 por 8,12 e chegamos a um custo direto de R$ 1.682 aproximadamente. Novamente fazemos isso para todos os serviços da planilha de custo, chegando a um custo direto da obra no valor de R$ 597.692 aproximadamente. Bom, os custos diretos já foram calculados. Agora vamos calcular os custos indiretos. Qual a diferença entre ambos? O custo direto ele está relacionado a matérias-primas, materiais, mão de obra direta. E o custo indireto ele é um custo que não está relacionado diretamente com a execução física da obra. São os gastos com manutenção, seguros contratados, mão de obra indireta, como limpeza, segurança, entre outros. No condomínio Vila Esperança, o custo indireto ficou no valor de R$ 159.882. Ele é composto por custo de escritório, custo do canteiro de obra, custo das ferramentas e assim por diante. E temos também o detalhamento dos custos indiretos, só como exemplo. Bom, finalmente chegamos no cálculo do BDI, que é o índice financeiro. O BDI, ele pode ser calculado através da soma dos custos indiretos mais a margem ou dos custos indiretos mais eventuais mais o lucro. E ele é representado como um percentual do custo direto. Portanto, no nosso projeto, o nosso custo indireto mais os eventuais mais o lucro resulta em um BDI de R$ 207.697, que somados ao custo direto da nossa obra, nos fornece um preço total de R$ 805.390 por
unidade construtiva. Agora, nós temos uma ferramenta extremamente importante, que é o Project. O Project, ele pode levar o projeto a um próximo nível em 3 etapas simples. Ele pode organizar as tarefas, criar relatórios e compartilhar com a equipe. O Project ele é uma ferramenta de gerenciamento de projetos da Microsoft que ele é usado para planejar, organizar e acompanhar o projetos complexos. Então aqui nós temos o projeto do condomínio Vila Esperança no Project. Aqui nós temos as tarefas, temos o nosso custo que foi calculado na parte de orçamento, temos a duração e podemos acompanhar também aqui graficamente o desenvolvimento das equipes de trabalho. Ele nos fornece também uma visão geral do custo através de gráficos, que nos informa o total de horas trabalhadas aqui na execução da obra, que seriam de 19.104. Dentro dessas 19.000 horas, praticamente 12.000 seriam o trabalho de servente. Um pouco entre 6.500 e 7.000 horas seria o trabalho dos pedreiros. E ele também nos fornece um recurso importante, né, que através da otimização da obra nos permite reduzir o número de recursos, pedreiros e serventes. Isso é o que nós chamamos de otimização. No gráfico de recursos do Project, tudo que está em excesso ou superalocado, ele representa como vermelho. O que está alocado dentro da normalidade é azul. No caso do condomínio Vila Esperança, antes do nivelamento, o recurso pedreiro ele está superalocado nessa região aqui, praticamente o mês de junho todo. Depois do nivelamento, através do Project, podemos observar que não tem mais superalocação de pedreiros. Então, antes do nivelamento, tinha um excesso de pedreiros nessa região, trabalhando aqui nessa região, e após o nivelamento, normalizou, não tem mais excessos. E a mesma coisa também para os serventes. Antes do nivelamento, os serventes estavam superalocados aqui nessa região, no mês de junho praticamente. E após o nivelamento, houve uma estabilização. Aqui agora, nós temos os cálculos de eficiência. Sem nivelamento, com nivelamento no Project e em contratação progressiva. Sem nivelamento, a eficiência dos pedreiros era aproximadamente de 45%. Quer dizer que 45% do tempo trabalhando e 55% do tempo ocioso. A mesma coisa para os serventes. 35% do tempo trabalhando e 64% ocioso. Já com o nivelamento, a eficiência melhorou. Ela passou a ser de 50% para os pedreiros, diminuindo a ociosidade do recurso, e o mesmo para os serventes, aumentando a eficiência e diminuindo a ociosidade. Com a utilização da contratação progressiva, a eficiência dos pedreiros aumentou consideravelmente e a dos serventes também. Isso é melhor visualizado nessas tabelas, onde a eficiência sem nivelamento fica abaixo dos 50% e com o nivelamento e contratação progressiva, ela
chega perto dos 70%. Para os serventes, a mesma coisa também. A eficiência sem nivelamento estava em torno de 35%, e com nivelamento em contratação progressiva, ultrapassa os 72%. Então, antes do nivelamento, a nossa obra ela tinha uma duração de 211 dias, os recursos necessários seriam 19 pedreiros e 26 serventes, e depois do nivelamento, a obra passou para 219 dias, aumentou o prazo, porém, nós tivemos uma redução do número de pedreiros, que antes era 19, caiu para 17, e do número de serventes, de 26 para 22. Finalmente, chegamos na viabilidade financeira. O Project, ele nos permite visualizar o nosso fluxo de caixa conforme a evolução da obra. Nesse caso aqui, ele está mostrando o fluxo de caixa em trimestres. Podemos observar aqui que o maior gasto está no segundo trimestre, e também nos dá a possibilidade de organizar o fluxo em meses também. Trabalhando com meses, nós podemos observar que o nosso mês de maior custo é o mês de maio, logo seguido de junho e depois abril. Agora, alguns conceitos que são extremamente importantes nesta parte do nosso projeto. O VPL, que é o valor presente líquido, ele nada mais é do que o valor de todos os fluxos de caixa futuros, positivos e negativos, ao longo de toda uma vida de investimento descontado ao presente. Nós temos a TMA, que é a taxa mínima de atratividade, é a menor taxa de rentabilidade que o investidor espera obter de retorno daquilo que ele está investindo para que seja considerável e viável e vale a pena o investimento. E a TIR, que é a taxa interna de retorno, que é uma métrica financeira que mede a rentabilidade percentual de um investimento ao longo do tempo. Aqui nós temos a representação do fluxo de caixa. Tudo que é investimento é colocado como negativo, porque é saída. E tudo que é retorno é colocado como positivo, porque é entrada. Neste caso aqui, a nossa TMA é 1,67%, que nos dá um retorno, um lucro de 528 mil, e nos informa que o nosso projeto apresenta viabilidade. Porém, se eu quiser estimar uma TMA maior, como ficaria? Nesse caso, através do Excel, nós vamos tentar simular aqui uma TMA de 2%. Observe que o nosso VPL, nosso valor presente líquido, ficou negativo. O que isso nos informa? Que nós não teremos lucro. Essa taxa aqui que nós estamos esperando de retorno do nosso investimento, ela não é possível. Quanto seria possível? 1,7? Também não é possível. Aqui seria inviável esse projeto, não nos traria lucro. Então, a margem ideal, ou que nos daria lucro, seria algo acima de 1,6%. Quanto? 1,65%? Ainda o projeto apresenta viabilidade, porque o VPL é maior que zero. 1,68%? Aqui já não. Então, a taxa
do projeto, ela poderia, de retorno, é algo em torno de 1,67%, que é o que nós adotamos aqui. E também um valor de taxa de TMA muito próximo do valor da TIR, de 1,67%. Um outro método também é através das planilhas de cálculos já pré-programadas. Essa planilha aqui, no caso, é do professor Luiz Roberto Vanucci, que é uma planilha para cálculos e análises financeiras, que nos permite aqui, através do lançamento dos nossos investimentos e do retorno esperado, saber se o nosso projeto apresenta viabilidade ou não. Bom, chegamos à nossa conclusão. Eu espero que ao longo desse vídeo, né, tenha ficado claro que o planejamento do projeto, ele nos dá uma ideia muito mais real, nos dá uma ideia muito mais profissional, que facilita a nossa percepção sobre a viabilidade do projeto, que aumenta a agilidade para a tomada de decisão, reduz os riscos de atraso na entrega de obra e permite uma definição de um padrão. Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua atenção e muito obrigado.